Neemias capítulo 2. 4 meses se passaram nos quais Neemias perseverou pacientemente em oração a respeito das grandes necessidades de Jerusalém. Esse servo esperou em Deus para que se abrisse uma porta de oportunidade a fim de aliviar os poucos habitantes que estavam em grande miséria e desprezo na antiga capital. Neemias capítulo 1, versículo 3. Como ocorre muitas vezes, as nossas orações não são atendidas imediatamente, não devemos desanimar, antes devemos ter paciência e persistência e continuar pedindo. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Hebreus capítulo 2, versículo 3. O momento crítico. Neemias capítulo 2, versículo 2. Finalizando esse período de 4 meses, o dia decisivo amanheceu como qualquer outro. Neemias desempenhava a sua função como sempre na presença do rei, quando de repente Artaxerxes lhe indagou: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Capítulo 2, versículo 2. Ouvindo essa pergunta, Neemias soube que tinha a oportunidade de expressar seus sentimentos e seus desejos referente a Jerusalém. Reconhecendo a importância da sua resposta, ele dirigiu-se primeiramente e brevemente ao Senhor em oração. Essa ocasião não pegou Neemias de surpresa, pois os 4 meses de espera tinham-lhe proporcionado tempo suficiente para preparar-se. Irmãos, tendo em mente que muitas vezes oportunidades para servir a Deus se nos apresentam de forma imprevista, será que estamos preparados para aproveitá-las? Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. A data. Capítulo 2, versículo 1. Foi no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, isto é, no mês de março, abril, do ano de 445 a.C. Esse dia tornou-se tão importante na vida de Neemias que ele o registrou e está na palavra de Deus para sempre. O temor de Neemias, capítulo 2, versículo 2. Por que ele temeu muito em grande maneira? Primeiro, quebra de etiqueta na presença do rei. Por causa do rei, teria ordenado a execução de Neemias devido ao mau humor dele. Segundo, Neemias, sabendo que o próprio rei Artaxerxes, há uns anos antes, tinha paralisado as obras de reconstrução em Jerusalém, Esdras 4, versículos 21 e 24, estava prestes a pedir ousadamente pelo recomeço delas. Terceiro, Neemias sabia que o destino de tantos compatriotas em Jerusalém dependia da sua resposta nos próximos momentos. Não é para estranhar que Neemias orou: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo, capítulo 56, versículo 3. A resposta. Capítulo 2, versículo 3. Antes de responder à pergunta, Neemias mostrou sua lealdade, seu respeito e sua cortesia ao rei, dizendo: viva o rei para sempre. Boa educação da nossa parte vai longe para conquistar favores. Além de respeitar os líderes do país, devemos orar por eles. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando chegou o momento de explicar a causa da sua tristeza, Neemias apresentou seu caso de forma sucinta e explícita na presença do rei. Observe a diplomacia admirável do copeiro. Ele nem mencionou Jerusalém por nome, para não despertar já de imediato sentimentos negativos em Artaxerxes. Ele introduziu o assunto da cidade chamando-a do lugar do sepulcro de meus pais.
capítulo 2, versículos 3 e 5, falando assim, ele indicou para o rei que a sua preocupação era pessoal e não política. Isso atrairia a simpatia e a piedade do rei. No Oriente, o respeito para com os sepulcros dos antepassados era universal, especialmente entre a nobreza e a realeza. Assim, Neemias acertou o ponto mais terno do coração do rei e, consequentemente, ganhou seu ouvido. Neemias, ainda escolhendo as suas palavras, mencionou de passagem a assolação da cidade em relação aos portões arruinados, mas fez silêncio quanto às muralhas, acerca das quais tinha havido controvérsias. Esdras, capítulo 4, versículos 21 e 22, tudo isso deixa transparecer a inteligência desse servo de Deus. Imitemos seu exemplo para não sermos considerados ofensivos ao apresentar a verdade. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 10 e 11. A reação do rei, capítulo 2, versículo 4. Neemias, comentando brevemente sobre as condições em Jerusalém, cativou o interesse do monarca persa, levando-o a perguntar: "Que me pedes agora?" Artaxerxes deu oportunidade para Neemias expor seu coração. O momento tão aguardado durante pelo menos 4 meses chegara enfim. Mais uma oração improvisada, capítulo 2, versículo 4. Antes de formular seu pedido, Neemias envia uma rápida oração ao céu. Não é revelado o conteúdo dela, porém, pode-se imaginar o que ele disse nos poucos momentos disponíveis. Note que Neemias escreveu: "Então orei ao Deus dos céus." O título Deus, Elohim, dos céus, faz-nos lembrar a plenitude, a fidelidade e a confiabilidade de Deus. O copeiro, estando diante do homem mais poderoso do mundo, ainda estava cônscio de estar na presença de alguém mais poderoso que este: Deus. Será que Neemias conhecia o provérbio? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e a tudo quanto quer o inclina. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. O pedido de Neemias, capítulo 2, versículo 5. Agora Neemias chega ao âmago do assunto. Inicialmente, ele apresenta seu pedido de modo conciso, porém bem compreensível. O rei pegou bem o que Neemias queria. "Peço-te que me envies a Judá." Ele não diz a Jerusalém, "a cidade do sepulcro de meus pais." Outra dose para amolecer ainda mais o coração do rei, para que eu a edifique. Pelo menos há 3 pontos nesta petição. Primeiro, Neemias queria ir pessoalmente para Jerusalém. Segundo, ele queria ser enviado como oficial do rei persa. Terceiro, ele pretendia edificar a cidade. Tendo feito seu pedido, Neemias só podia aguardar a resposta do rei. Talvez fosse a parte mais difícil para esse ser humano. "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46, versículo 10. A resposta do rei, capítulo 2, versículo 6. A resposta do rei, na forma de 2 perguntas, foi interpretada como favorável e possível. Primeiro, quanto durará a tua viagem? Segundo, quando voltarás? Neemias era o copeiro respeitado e apreciado do rei, de tal forma que, não querendo perdê-lo totalmente, Artaxerxes quis informar-se sobre o fator tempo do empreendimento em Jerusalém. O tempo apontado, capítulo 2, versículo 6. Não se sabe quanto tempo Neemias indicou. Dificilmente seria os 12 anos, como o governador mencionado em capítulo 5, versículo 14, e em capítulo 13, versículo 6. Provavelmente Neemias apontou um período suficiente para levantar os muros e portas, digamos 1 ano,
e depois ele pretendia voltar para negociar a extensão da sua licença a fim de fazer outras reformas? As cartas requeridas. Capítulo 2, versículos 7 a 8. Agora, o pedido principal tendo sido feito e concedido, Neemias trata dos pormenores da sua ida para Jerusalém. Ele pede cartas autenticadas que declaram a sua autoridade para recomeçar os trabalhos na capital de Judá. Neemias, sabendo que a sua autoridade seria questionada pelos governadores Sambalate, Tobias, Gesem e outros, da além do rio Eufrates, queria estar armado com documentos oficiais, expondo suas credenciais. Outra carta foi necessária a fim de obter madeira gratuitamente para o projeto de reconstrução em Jerusalém. Essa carta foi endereçada para Asaf, o responsável das florestas do Líbano, que parecia ser um jardim ou parque devido às suas árvores nobres e odoríferas. Essas mesmas florestas forneceram a madeira para as obras em Jerusalém nos dias de Zorobabel. Esdras capítulo 3, versículo 7. A madeira seria usada para, primeiro, as portas do paço da casa, ou seja, das portas da cidadela do templo. Talvez se referisse à torre de Ananel, capítulo 3, versículo 1, que defendia a abordagem norte do templo. Segundo, o muro da cidade, principalmente as portas e torres. Terceiro, a casa de Neemias. O rei concedeu os pedidos de Neemias a respeito das cartas, não pelos méritos do copeiro, mas pela boa mão de Deus, Elohim, sobre ele. Neemias dá toda a glória e a honra ao seu Deus. Irmãos, várias são as lições que podemos aprender com este homem de Deus, Neemias. Vamos continuar orando com perseverança e com paciência, aproveitando o tempo de espera para nos preparar para o alvo contemplado. Sejamos educados ao falarmos com o nosso próximo e, sobretudo, confiamos em Deus ao tomarmos cada passo nesta vida. Neemias capítulo 2, versículos 9 a 20. Recebendo autoridade real para reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias prontificou-se para viajar à capital de Judá. Na verdade, a data da concessão da licença, o mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes, isto é, no mês de março, abril, do ano de 445 a.C., veja Neemias capítulo 2, versículo 1, tornou-se extremamente notável na cronologia bíblica, pois nesta hora iniciou-se o período conhecido como as 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, um assunto de grande importância para os estudiosos de profecia. A viagem para Jerusalém. Neemias, capítulo 2, versículos 9 a 11. O historiador passa por cima da viagem de Susã a Jerusalém, sem nos dar nenhum detalhe além do fato que, sendo oficial persa, Neemias foi acompanhado com um comboio militar que oferecia-lhe prestígio e crédito, além de proteção. As cartas do rei dadas aos governadores. Neemias capítulo 2, versículos 9 a 10. Depois da viagem segura à capital de Judá, Neemias informou os governadores locais, pelas cartas reais, da sua missão: procurar o bem dos filhos de Israel. Poucos são os homens do tipo de Neemias hoje em dia nas igrejas de Deus. Há vagas ilimitadas para irmãos que procuram o bem dos crentes. O apóstolo Paulo, referindo-se a Timóteo, escreveu: ninguém tenha de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Quantos irmãos e irmãs solitários valorizam visitas quando as escrituras são lidas e as conversações são animadoras? A reação dos governadores. Neemias capítulo 2, versículo 10. Longe de regozijarem-se os governadores, ao saberem o propósito da visita de Neemias, ficaram descontentes e preocupados.
Era conveniente e até proveitoso para esses que Jerusalém ficasse um estado precário e dependente, mas se Neemias fizesse melhoramentos, na cidade suas esperanças de influência, poder e ganho iriam água abaixo. Os irmãos que se esforçam para ajudar na sua igreja descobrem que nem todos os santos colaboram. Na verdade, alguns têm até queixado-se quando, por exemplo, dá-se ministério penetrante e corretivo. Não obstante, o irmão fiel continuaria a ajudar, mesmo não sendo aplaudido por todos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Os oponentes. Neemias, capítulo 2, versículos 10 e 19. Parece que Satanás sempre tem seus agentes preparados para se oporem à obra de Deus. Nos dias de Neemias, houve Sambalate, Tobias e Gesem, um trio maligno que atormentou esse servo de Deus. Sambalate, sendo o Eronita, era provavelmente de Bet-Horon, Bet-Horon. Josué, capítulo 16, versículo 3 e versículo 5, uma cidade que ficava 24 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, sendo governador de Samaria, capítulo 4, versículo 2, é possível que fosse samaritano, um povo inimigo e hostil aos judeus? Seus interesses em Jerusalém eram os de um político. Tobias, o apelido o servo, denota meramente que Tobias era servo de Artaxerxes, o imperador persa, uma posição muito cobiçada. Parece que era governador do território amonita ao leste e nordeste do Mar Morto e tornou-se outro adversário persistente do povo de Deus devido às suas inclinações religiosas. Gesem é também chamado Gusmu, capítulo 6, versículo 6. Esse arábio, capítulo 2, versículo 19, era um chefe poderoso das tribos árabes ao sul de Jerusalém e exercia controle enorme sobre o movimento de mercadorias valiosas, principalmente as de mirra e incenso, entre o Egito e o Oriente. Imagina-se que este oponente de Neemias, que lucrou muito, sabia que o fortalecimento de Jerusalém comprometeria seus ganhos no futuro. Observe como Neemias era cercado de inimigos: Sambalate ao norte, Tobias ao leste e Gesem ao sul. Lembre-se de que o mar Mediterrâneo ficava a oeste. Mesmo sendo rodeado de adversários, Neemias tinha como olhar para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo, capítulo 121, versículos 1 e 2. Talvez o ouvinte seja de uma família hostil onde ninguém demonstra carinho. Você também pode olhar para cima, na expectativa de receber socorro oportuno. 3 dias de descanso. Neemias capítulo 2, versículo 11. Como no caso de Esdras, capítulo 8, versículo 32, assim Neemias descansou por 3 dias depois de viajar tanto. Pouco se pode fazer estando exausto fisicamente. Cansaço transforma novas oportunidades de serviço num fardo intolerável. Portanto, períodos de recuperação de força física são obviamente necessários. Também é mistério o crente ocupado no serviço do Senhor desfrutar de momentos de reflexão e comunhão com Deus, a fim de recarregar as baterias. Lembre-se de que o Senhor disse aos seus discípulos fatigados: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos capítulo 6, versículo 31. A inspeção noturna. Neemias capítulo 2, versículos 12 a 16. Recuperado depois da viagem, Neemias levantou-se de noite a fim de ajuntar informações visando o começo da obra de reconstrução dos muros.
Esse levantamento deu-se de noite porque, até então, embora se soubesse que Neemias procurava o bem dos cidadãos, quase ninguém sabia da intenção de reconstruir os muros. Neemias nunca falou de forma irresponsável na cidade, pois espias teriam avisado Sanbalate e os outros dos planos. Irmãos, vale a pena notar que enquanto muitos dormiam em Jerusalém, pelo menos um homem, bem acordado, andou pensando em como aliviar a cidade da sua miséria. Mesmo hoje, enquanto muitos crentes dormem, anciãos fiéis e outros, ou estão clamando a Deus para que as igrejas andem bem, ou estudando a palavra, querendo ser equipados para poder alimentar o rebanho. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Neemias anima os compatriotas a colaborar. Neemias capítulo 2, versículo 18. Depois de informar-se detalhadamente das condições dos muros através da inspeção noturna, Neemias estava preparado para falar ao povo. Enfim, chegou o momento de divulgar os planos de levantar os muros. Reunindo o povo, Neemias despertou o patriotismo deles, fazendo com que aprontassem-se para aceitar o desafio de trabalhar harmoniosamente nos muros. Ele, declarando-lhes como Deus fora favorável, tanto quanto o rei Artaxerxes, animou-os para dar início à obra. Em seguida, houve o grito de guerra: levantemo-nos e edifiquemos. Neemias capítulo 2, versículo 18. Observe como Neemias reconheceu que não tinha como fazer tudo sozinho, dependeu dos seus compatriotas para realizar seus planos. Assim, nós não temos como atuar independentemente dos nossos irmãos, precisamos um dos outros. A Igreja de Deus assemelha-se a um corpo humano. Cada membro age de acordo com a cabeça e para o bem do corpo. Assim deve haver interdependência entre os membros de uma igreja local. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Os adversários agem de novo. Neemias capítulo 2, versículo 19. Os inimigos vêm à tona novamente. Inicialmente ficaram descontentes e aborrecidos que Neemias veio para buscar o bem dos judeus, porém, ouvindo do grande entusiasmo e inspiração deles para porem as mãos à obra, intensificaram a sua oposição. Desprezaram-nos e, abrindo um sorriso de escárnio, zombaram deles, dizendo: que é isso que fazeis? Muitas vezes, as armas de escárnio são eficazes para desanimar e apagar o ímpeto, mas não eram suficientes para levar esses judeus a desistir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A postura de Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 20. Chegou a hora de Neemias tornar esses oponentes cientes da sua situação. Ao invés de responder às críticas dos adversários, esse servo afirma: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias capítulo 2, versículo 20. Neemias nem contemplou a possibilidade de derrota. Além disso, esse líder fez eles saberem que não tinham nada a ver com Jerusalém, estavam do lado de fora. Assim, dotado de sabedoria, Neemias rompeu todas as ligações com os inimigos e, pela sua fala, incentivou os seus colegas para render o máximo possível na reconstrução dos muros.